Estamos de volta com o Informativo TVU e, como falamos no início da edição, o tema hoje do nosso jornal é sobre solidão. E para falar sobre o assunto, a gente traz aqui no nosso jornal Leonardo Abrão. Muito obrigado pela sua participação, Leonardo. Eu que agradeço a oportunidade de começar já janeiro, né? Começar 2024, mais uma edição da campanha Janeiro Branco, falando sobre assuntos importantes para a saúde mental das pessoas. E esse tema é importante e para a gente começar, eu queria que você explicasse para a gente, para quem assiste o Informativo, o que é a solidão e quando a pessoa se sente solitária. Olha, esses últimos anos a gente falou muito sobre esse assunto, mas de uma forma que, na minha opinião, foi pouco produtiva, de maneira a realmente fazer com que as pessoas entendessem o que está acontecendo. Nós estamos vivendo, neste século XXI, estilos de vida muito individualistas. Isso tem a ver com várias questões, vários fatores, mas um dos principais fatores é o aceleramento, o desenvolvimento, a intensificação do modo de vida capitalista, que é voltado para um objetivo: produzir mercadorias, produzir produtos, produzir bens, produzir serviços e atingir o lucro. E as vidas humanas começaram a se resumir a isso. E quando a vida humana começa a se resumir ou a se reduzir apenas a essa perspectiva, né, do trabalho, do capitalismo, do lucro, né, da meta, do sucesso, o que faz com que os seres humanos tenham saúde, o que faz com que os seres humanos tenham melhores condições de vida, bem-estar emocional, qualidade de vida, que é afeto, diálogo, que é presença, né, que é estar junto, que é comunhão, que é comunidade, isso tudo está sendo deixado em quinto plano. E quando isso tudo, fraternidade, solidariedade, comunhão, comunidade, solidariedade, né, presença, atenção, diálogo, afeto, quando tudo isso é deixado de lado, o ser humano começa a viver o isolamento, o afastamento, né, o empobrecimento das suas relações. Isso vai criando esse clima de solidão, essa sensação de solidão, essa situação de solidão, em que as pessoas não conseguem compartilhar a vida e, a partir desse compartilhar, alcançar níveis satisfatórios de existência. E, na sua visão, isso atribui ao quê? A isso tudo, essa situação de vida acelerada, de vida coisificada. Tudo instantâneo, né? De vida voltada para o trabalho, o serviço, a produção de bens e o lucro, batimento de metas, para a vida material, essa vida voltada, né, para aspectos materiais, para aspectos coisificados, né, em torno da mercadoria, em torno de produtividade, a cultura da produtividade ou do produtivismo, a cultura da performance, né, a cultura do batimento de metas a qualquer custo, a cultura do alcançar o sucesso a qualquer custo. Isso tudo vai criando sérias dificuldades para que nós possamos estar juntos. Todo o tempo é cronometrado, todo o tempo é controlado, né? Tudo é protocolo, e os protocolos são em função de produtividade, objetividade e a materialidade da vida. Isso vai afastando os seres humanos. Pais com dificuldades de encontrarem tempo, em quantidade e em qualidade, para estar com as crianças. As crianças e os adolescentes quase que obrigados a pensar apenas já em profissão, em formação, né, em mercado de trabalho, quando crianças tinham que estar preocupadas com o quê? Brincar, né? Com brincar, com correr, né? Com descobrir o mundo, com descobrir as coisas, com descobrir as coisas ao seu redor e dentro de si, inclusive. Sim. E os adolescentes também. Então, vai havendo um esgarçamento dos sentidos saudáveis, vai havendo uma eliminação dos sentidos sensatos e razoáveis de existência, e tudo sendo imposto, né, empurrado por força de poderes econômicos fortíssimos, de poderes políticos fortíssimos, que têm as suas próprias intenções, que têm os seus próprios interesses. E não necessariamente essas intenções e esses interesses são os interesses da coletividade, ou são os interesses da subjetividade da individualidade humana. Né? Quando uma empresa, quando uma ideologia mercantilista, ou quando uma ideologia capitalista se impõe dizendo que viver é bater metas, viver é alcançar o sucesso, viver é acumular patrimônio, e que para isso eu vou ter que me dedicar o máximo possível, vou ter que ser a melhor versão de mim, vou ter que dar o melhor de mim o tempo inteiro, onde é que eu acho espaço para cultivar amizades? Onde é que eu acho espaço para cultivar o ócio criativo? Como que eu vou
ficar bem à vontade, para poder brincar mais, né? O tempo a mais, ali naquele momento em que acontece a surpresa, acontece a mágica, porque às vezes tem um tempo que o pai consegue ou a mãe consegue dedicar à criança, mas num tempinho a mais que talvez aquela espontaneidade acontecesse da mágica, né, da descoberta de um momento a dois. E às vezes esse tempo não tem, né? E às vezes esse tempo não tem. Com as crianças, ou com o marido, ou com a esposa, ou com os idosos, ou com os outros familiares, né, ou com colegas. Não tem tempo para fazer esporte. Né? Então não é à toa que nós estamos vendo não só a solidão, mas tudo que está, né, envolvido no processo. Muitos transtornos mentais, muito adoecimento emocional, muitos sentimentos de desesperança e de desânimo, muita síndrome de burnout, muita coisa machucando a psicologia humana. Nos Estados Unidos, inclusive, e quando a gente fala dos Estados Unidos, não é muito diferente de falar do Brasil, porque a cultura, né, ocidental é mais ou menos a mesma, já existe uma epidemia de solidão, já é um problema nos Estados Unidos, médicos, tá? Desde pediatras a geriatras, falando em epidemia de solidão. Isso também no Brasil. E isso reflete em vários aspectos. Aumento das taxas de suicídio, dos transtornos mentais de uma maneira geral, né? Infelizmente a gente está vendo muitos casos, né? No é uma Brasil coisa que também. não é noticiada no jornalismo, principalmente a gente, né, costuma dizer que... É um tabu muito grande, É um tabu, né? É um tabu muito grande. Mas infelizmente a gente tem visto muitas notícias sobre suicídio, né, Leonardo? E o Brasil está na contramão do mundo nesse sentido. Em relação aos transtornos mentais, não que a solidão seja um transtorno, mas ela é um fator de risco para transtornos mentais. Quando a gente fala nos fatores de risco para transtornos mentais, quando a gente fala nos próprios transtornos mentais e no suicídio, o Brasil está na contramão do mundo. Porque em muitos países as taxas de suicídio estão diminuindo. Isso a própria Organização Mundial da Saúde já tem apresentado. Países que adotaram medidas efetivas, né? E não pro forma em relação à prevenção. Mas no Brasil, nos Estados Unidos, aqui na América do Sul, Brasil, e na América do Norte dos Estados Unidos, nós somos aí os dois países que estão puxando as taxas de suicídio do mundo ocidental para cima. Então nós estamos na contramão do mundo. Tá e tem a ver com, né? tem a ver com tudo isso que eu estou te falando. Estilos de vida, ideologias de vida, sistemas de crenças, né? Scripts culturais, interesses políticos, interesses econômicos. Né? E uma questão, a solidão, ela tem a ver também com a geração? Com a certa idade ou não? Todas as idades? Não. É importante a gente entender que algumas faixas etárias, elas, em função dos costumes, das tradições, em função das características culturais da sociedade, elas tendem a gerar maiores oportunidades para a solidão do que outras. Por exemplo, uma coisa é a infância, que tem os irmãos, os primos, os vizinhos, os colegas de sala, os colegas de escola, né? Isso gera uma certa proteção, né, para a solidão. Na terceira idade, né, tem algumas pessoas que preferem falar velhice ou terceira idade, mas lá, né, na terceira idade, a nossa cultura isola, né, as pessoas que atingem aí 60, 70, 80 anos, né? Inclusive porque quando elas saem do mercado de trabalho, a visão cultural da sociedade é de que está fora do mercado de trabalho, não está mais atuando de maneira produtiva no mercado de trabalho, então perde o valor. Por isso que eu estou falando. As forças parece que até já é a capitalistas, primeira né? etapa do isolamento. Exatamente. Ali, né? Por isso que eu estou falando que as forças capitalistas, né, a maneira como a sociedade se organiza materialmente, gera esse entendimento de que não está no mercado de trabalho, então não é mais produtivo, então vamos afastar. E aí nós temos menos oportunidades para que as pessoas na terceira idade interajam umas com as outras. Aqui eu só abri um parênteses. A internet até ajuda muito, porque os nossos idosos têm criado grupos de WhatsApp, têm criado, né, grupos nas redes sociais, têm interagido pelas redes sociais como um antídoto, né, à solidão. Mas o que eu estava querendo dizer é que a infância está mais protegida da solidão. Apesar de que a gente está vendo solidão na infância também, em função disso tudo que eu estou te dizendo. Mas é menos comum solidão na infância do que na terceira idade. Quando eu te perguntei sobre essa questão de faixa etária, de geração, foi quando você falou de produtividade, metas, porque a gente vê muitos jovens, né, trabalhando, né, muito e acaba que não tem tempo para nada, né, para fazer o social, né? Sim. E isso atinge muito essa juventude de hoje em dia. O pessoal que está no mercado de trabalho, essa faixa etária aí que vai de 20 e poucos anos até aproximadamente 50, 55 anos, se não tomar cuidado,
é arrastada, essa faixa etária é arrastada pelos valores, pelos princípios, né, pelas regras, pelos objetivos do mercado de trabalho, por isso que eu estou falando de forças econômicas, forças políticas, né, ideologias produtivistas, essa ideologia da performance, pode arrastar esse pessoal para uma vida sequestrada pela lógica do trabalho, da produtividade, do batimento de meta, da acumulação de patrimônio, né, e de repente a pessoa se vê aprisionada nessa camisa de força do hipercapitalismo, da hiperprodutividade, e de repente não tem tempo para namorar, para viajar, para jogar uma bola, para estar numa praça, né? Para curtir um cinema, para ir para um teatro, para ir para um museu, ou quando tem apenas um dia na semana, que é o do descanso, e aí nesse dia do descanso a pessoa não tem força para interagir, porque ela está esgotada, e muitas delas passam o dia ou no sofá ou na cama, né? Rolando a tela de celular, porque é o resto de energia que tem para fazer alguma coisa senão dormir. Bom, e quando a gente fala de solidão, a gente também está falando de saúde mental, né, Leonardo? E o Janeiro Branco, né, como já diz o nome, é uma ação que acontece nesse mês de janeiro para fortalecer ainda mais, né, a importância da saúde mental. E o idealizador do Janeiro Branco, dessa campanha, é você, né, Leonardo? E o Brasil todo já faz essa ação. Sim, nasceu aqui em Uberlândia, em janeiro de 2014, o Janeiro Branco. Se espalhou por todo o Brasil mesmo, né? Virando leis municipais, leis estaduais. Acabou de virar a lei federal. Federal, que legal. O Janeiro Branco é a campanha brasileira, então, sobre saúde mental. E janeiro é o mês oficial da saúde mental, reconhecido pelo Estado brasileiro, a Lei 14.556 de 2023. E também já acontece fora do Brasil. Fazendo isso, sabe? Discussões, reflexões, palestras, rodas de conversa, workshop, cursos, oficinas, né? Encontros entre pessoas para se falar sobre saúde mental, para se evitar a solidão. Porque a solidão é um fator de risco. Porque até um certo tempo não se falava em saúde mental, tanto igual fala hoje, né? Sim. Por quê? Era um tabu? Sim. Na verdade, ainda é um tabu, nós estamos vencendo isso daí, a campanha Janeiro Branco tem a sua parcela de contribuição, mas as pessoas têm muito medo de falar sobre o subjetivo, sobre o íntimo, sobre o que passa aqui dentro e aqui dentro. As pessoas têm muita dificuldade de olhar para dentro. Nós não temos uma cultura que invista em autoconhecimento, em autoestima, em autocontrole. Não temos, né? O que nós temos é um grande analfabetismo emocional. Sim. As crianças não têm aula sobre ciúmes, inveja, saudade, tesão, medo, frustração. Sobre sentimento, né? Sobre sentimentos, emoções. Os jovens também não. Ninguém, na verdade. Não se fala sobre isso, né? Em empresas, em igrejas. Não se fala, nem na mídia. Então, por quê? Desconhecimentos, tabus, medos, né? Receios, né? Fragilidades, defesa, vontade de esconder, de recalcar, de deixar de lado, ao invés de falar, peraí, você que está nos assistindo, todo mundo, todas as pessoas, independente de idade, de etnia, de gênero, de condição social, todos nós somos seres psicológicos, emocionais, mentais. Temos questões aqui dentro e aqui dentro. Sim. Dentro da barriga da mãe a gente já começa a ter questões. Então nós precisamos transformar isso numa cultura. Falar sobre saúde mental tem que ser uma cultura. Igual tem cultura do futebol, cultura da telenovela, cultura do carnaval. Falar muito sobre saúde mental. Solidão, frustração, medo, desejo, sucesso, saudade, simpatia, antipatia, tesão, afeto, diálogo, carinho, né? No casamento, no trânsito, na política, na escola, na educação. Falar sobre isso. Porque nós não somos feitos de ferro. O Freud, uma das forças, né, da psicologia, do psiquismo humano, dizia o seguinte: somos feitos de carne e osso, mas somos obrigados a viver como se fôssemos de ferro. E ninguém é de ferro. E Leonardo, é possível identificar alguém que está passando pela solidão e como ajudar essa pessoa? Olha, a solidão deixa marcas, né? A solidão é um fator de risco para que a pessoa desenvolva sentimentos dolorosos, como, por exemplo, o entristecimento, o desânimo, a desesperança, né? Inclusive, isso pode caminhar para uma depressão, isso pode caminhar, por sua vez, para uma ideação suicida, um desejo de desistir da vida, né? Um sentimento de desvalia, de desimportância. Então, é possível percebermos quando uma pessoa está dando sinais de isolamento, de distanciamento, de entristecimento e de desesperança.
É possível perceber que a pessoa vai deixando de ter gosto, paixão pelas atividades que antes gostava, a pessoa vai modificando seus hábitos alimentares, seus hábitos de horário de dormir, hora de acordar, vai começando a ter problemas com isso. Algumas pessoas reagem com a indiferença, outras pessoas com a agressividade, que é uma forma, né, de lidar com sentimentos mal resolvidos dentro de si. Tem gente que parte para a agressividade, né, para a violência. Então, os sinais são visíveis. O problema é que, como a gente não tem uma cultura da saúde mental, nunca se fala sobre isso, ninguém aprende sobre isso. Nem a própria pessoa que está passando pelo problema, né? A gente naturaliza, a gente banaliza, né? A gente despreza e, de repente, a gente vê ou o suicídio, ou um infarto, que poderia ter sido prevenido, porque solidão é fator de risco para adoecimento no coração, né? Do coração. Os cardiologistas vivem falando sobre isso, né? Ou, de repente, a pessoa desenvolve comportamentos muito antissociais, porque ela começa a perder a habilidade até de interação mesmo. E aí eu estou falando de agressividade, né, por exemplo. Então, o importante é a gente entender, todos nós seres humanos somos passíveis de adoecimento emocional. Nós não somos feitos de ferro, como eu acabei de falar, somos passíveis de adoecermos emocionalmente. O importante é reconhecermos isso, aprendermos sobre isso e sabermos falar com as pessoas sobre isso. Sabermos estender as mãos e sabermos lançar o olhar para o outro. E avaliar, será que essa pessoa está precisando da minha ajuda, da minha companhia? E abrir mão de algumas coisas em benefício de outras, né? Afinal de contas, o bem que nós fazemos a uma pessoa é nosso advogado pela eternidade. Porque um dia essa pessoa pode ser a gente, precisando que um outro valorize e cuide da nossa saúde mental também. Certo. Leonardo, antes da gente encerrar a nossa entrevista, para quem quiser saber mais sobre o Janeiro Branco, onde procurar? Tem rede social para saber das ações? Só digitar Janeiro Branco no Google vai ver o tanto de coisa no Brasil e fora do Brasil acontecendo em nome, né, da campanha. Nas redes sociais, @Janeiro Branco, no site janeirobranco.com.br, você encontra informações e aprende como levar a campanha para dentro da sua casa, da sua empresa, da sua instituição, da sua igreja, ajudando a gente a construir essa cultura da saúde mental. E que bom que a campanha cresceu e está crescendo ainda mais, né? Cada vez mais, né? E com muita ajuda da mídia. Que bom. A mídia é parceira de primeira hora do Janeiro Branco. Que bom. Antes mesmo de começar janeiro, vem as entrevistas, vem os convites para se falar e a mídia ajuda a difundir. Então a gente é muito grato à mídia brasileira. A gente recebeu aqui no Informativo TVU Leonardo Abraão, psicólogo. Muito obrigado pelas informações, a sabedoria, né, sobre a solidão, como tratar a solidão, né, que é tão importante a gente falar e não se tornar um tabu, né, Leonardo? Sim. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, é muito importante a gente falar sobre isso. Uma boa noite para você.